Olá! Uma boa noite a todos. Eu venho aqui contar o relato do seu Adão, mais preciso do seu filho Ronaldo, que conta a história do seu finado pai, Adão. No interior do Paraná, o seu Adão herdou algumas terras de familiares do seu falecido pai, do avô de Ronaldo. Um pouco de terra, digamos ali uns 10 ares de terra. E ele conta essa história na época. O pai de Ronaldo, seu Adão, ele vivia somente ele e a sua Erlinda, que era sua esposa. Na época era só os dois, e eles não tinham ainda Ronaldo. Eles eram recém casados, e os pais, os avós de Ronaldo, os pais do seu Adão, já tinham falecido. Faleceram cedo. Seu Adão casou novo, casou com seus 22 anos. Mas ele conta a situação que ele passa é algo terrível e aterrorizante, algo sinistro. Ele conta que numa terça-feira ele estava arrumando um cercado, ele fazia as coisas sozinho, ele e a esposa dele, seu Adão. Estava arrumando uma cerca porque o gado estava saindo, já estavam uns moeirãozinhos de eucalipto, estava podre, estavam trocando ali. E quando vê de longe uma figura estranha, magra, barbudo, uma pessoa, parecia um mendigo, um andarilho. Mas aquele senhor vem chegando perto, com aquele aspecto magro e alto, chamou seu Adão e perguntou se ele tinha serviço para lhe dar. Serviço. Porque ele estava vindo de outra cidade e estava procurando um lugarzinho para ficar, para trabalhar, como caseiro, enfim, para trabalhar. Seu Adão era um muito bom de coração, mas ele conta que esse homem tinha uma expressão amigável, né? E realmente carregava uma mochilinha nas costas, que eram as roupas dele. E vinha devagarinho, vagarosamente, ele corria. Mas seu Adão explica que ele tinha um olhar estranho, de um homem solitário e sofrido. Então, seu Adão conta que olha para sua esposa Erlinda e diz: vamos dar um cantinho para ele, eu estou precisando de gente para me ajudar aqui mesmo. E daí ele falou: olha, o senhor pode vir amanhã e começar. Aí ele perguntou o nome. Qual é o seu nome? Ele perguntou. E aí aquele velho homem com aquela barba já amarelada disse: meu nome é Evandro. Eu não tenho onde ficar. Mas se o senhor me der um cantinho qualquer, uma cobertinha eu durmo, não tem problema. Então, seu Adão sai dali, chama ele, chama a esposa, vai lá, prepara um café, ela prepara um café. Ele foi no galpão, lá no galpão ele tinha algumas peles de ovelha, né? Fez lá um canto para ele, era fechado, não entrava frio, era agasalhado, não era uma boa de uma casa, mas ele tinha um lugar para começar. Então você vai começar já hoje mesmo me ajudando na cerca. Seu Adão, passado o tempo, já arrumou umas roupas para ele, né? E passando das semanas, seu Adão começou a achar estranho que esse homem, ele saía de casa e não jantava, né? Porque seu Adão levava comida, preparou até um fogãozinho para ele, lá para ele fazer a refeição dele, fogãozinho campeiro. Mas ele disse que não jantava, né? Então, geralmente o seu Adão dava uns trocados para ele no final do dia e ele saía, né? Mas não falava para onde ia. O tempo foi passando. E seu Adão tinha uma mania de dormir cedo. Daí ele falou: olha, os cachorros aqui, qualquer coisinha eles batem, eles não te conhecem direito. Se tu chegar tarde, os bichos vão se avançar em ti. Então foi passando semanas ali e os cachorros já sentiam o cheiro já daquele homem, de Evandro, estava tranquilo, já não atacava. Mas o estranho é que às vezes ele chegava, ele saía, mas seu Adão dormia cedo com a dona Erlinda, para fora. E não via a hora que ele chegava. Para ele, o Evandro chegava cedo, mas nem viam, porque no outro dia ele estava de pé cedo trabalhando. Aí começou a passar. Passou o primeiro mês, o homem trabalhava, que era magro, mas trabalhava que nem um monstro. O homem tinha força e trabalhava pesado e levava a sério e respeitador. Mas seu Adão nunca quis entrar no assunto, porque ele ia dar se tinha parente ou não, não quis nem perguntar. Porque naquela época não tinha
como é hoje em dia, criminalidade, assaltante, pessoas que entram na tua casa para te matar. Tu dá uma comida, um prato de comida, tu vira as costas, tu tá sujeito a morrer. E ele conta que no mês seguinte as coisas começaram a ficar estranhas. Deu numa quarta-feira, por volta, quase à meia-noite, tava ventando, tava meio chuvoso. Seu Adão foi dormir cedo. Quando deu por volta da noite, esse é o horário das meia-noite, 11h30, meia-noite, começou a dar uma bateção no chiqueiro. E os cachorros começaram a coar, a coar, a coar, a coar. Seu Adão disse que desce, foi dar uma olhada. Chegou lá, só deu um rebuliço, aí viu uma silhueta, uma coisa entrando pro meio dos matos. E viu a porta meio assim, meio arrombada para entrar. Tinha um chiqueiro, a porta era de madeira, aquelas madeiras antigas ali. Os bichos estavam agitados. Aí diz que seu Adão, ele foi lá, deu uma ajeitada, ajeitou algumas coisas, arrumou. Os cachorros ficaram acuando na volta, ele chamou e foi deitar de novo. No outro dia, acordamos, já estava chuvoso. Seu Evandro já estava lá bem certinho, lá para tomar um café da manhã bem cedo. E para arrumar o que tinha que fazer e trabalhar. Já para fazer muita coisa porque estava chovendo. Passou mais uns 2 dias. Ele... a mesma coisa, só que foi no galinheiro. Só que ele... seu Adão disse assim, mas eu não vou ir ver. Não vou. Deixa os cachorros bater. Não é ninguém, pode. Outro dia fui, não era nada. Mas esse seu Adão viu a insistência dos cachorros, estavam latindo, 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 latindo do cachorro. Era como se tivesse alguém ali. Seu Adão, então ele pega um facão e eu vou ver. E era mais cedo, não era tão tarde. Ele vai até o galpão, ver se o Evandro tá lá. O Evandro não tava. Tava tudo arrumadinho, a cama dele, mas não tava. Ele fechou o galpão e foi descendo o galinheiro, aquele rebuliço no galinheiro. Chegando lá, estava reganhado a porta do galinheiro. E ele foi ver, estavam as galinhas tudo saindo pra rua, mas tinha umas galinhas tudo estraçalhadas. Era asa de galinha pra tudo que é lado, perna, cabeça, aquela sangueira no chão, como é livre. E ele botou a mão na cabeça, que isso? Foi lá, chamou ele e a esposa dele, que se arrumou, foram limpar aquilo ali, jogaram, enterraram por lá. E ele reforçou o galinheiro. E os cachorros na volta. Mas ele sentiu que tinha alguma coisa estranha. Chegou no outro dia de manhã, o Evandro, bem cedo, estava pronto lá. E aí o seu Adão disse, Evandro, te levar para uma coisa? Aconteceu uma coisa horrível de noite aqui. Levou ele lá, e olha, acabou com umas 4 galinhas aqui, entrou um bicho aqui, uma raposa, sei lá, uma onça, o que pode ser. Mas nunca vi acontecer essas coisas aqui pra perto de casa aqui. Nunca, nunca, nunca. Aí o Evandro, aquele homem, diz, olha, pode ser uma raposa, um bicho aí. Pessoa não é, que não faz isso aí. Mas o senhor pode ficar tranquilo, seu Adão. Diz o Evandro, que eu vou ficar de olho. Vou começar a ficar de olho. Na outra semana, aquela lua cheia, que brilhava os campos assim, coisa mais linda. Sem vento nenhum. Seu Adão chama Evandro, Evandro, vamos jantar, Evandro. Jantar com nós hoje aí. E ele disse, não, eu vou dar uma saída. Foi lá, jantou, ele e Dona Erlina se deitaram, como sempre, e o Evandro saiu. Por umas 7h30, 8 horas. E logo seu Adão dorme. Seu Adão conta que quando deu um pouquinho mais tarde, quase 1h da manhã, deu um rebuliço no chiqueiro. E os cachorros começaram a coar, a coar, a coar, a coar, ia pro campo e voltava. Diz que seu Adão ficou encucado com aquilo. Aquilo vinha rodeando. Tinha alguma coisa errada. Ele disse, não pode ser bicho, pai. Será que tem alguém matando minhas galinhas, matando meus bichos da fazenda? Mas daqui a um pouquinho, os cachorros pararam, voltaram a se sentar na porta. E de novo, nada. Seu Adão, então foi dar uma olhada com os cachorros, foi até o galinheiro, viu que não tinha nada, viu até os porcos, nada. Tá bom.
Mas seu Adão começou a ficar encucado com Evandro, que nunca ele ficava para jantar e todo dia quase ele saía da noite. Ele comentou com a dona Erlinda: vou ver onde é que seu Evandro anda indo. Chegou numa quinta-feira para sexta, enluarado, na outra semana seguinte. Então ele esperou o Evandro sair e disse: ó, vai ficar em casa, tu te tranca, que eu vou ver onde é que seu Evandro vai. Então seu Evandro saiu e disse seu Adão que foi seguir ele. O Evandro ia indo pela estrada e seu Adão ia acompanhando pelo meio do mato, agachado de longe, ele só observava. Disse que ele caminhou mais uns tantos metros, ficou, e disse que aquele homem entrou pro outro lado da cerca de uma outra fazenda que tinha um mato mais alto. E seu Adão, vendo aquilo, saiu lá do outro lado e ficou agachado atrás das moitas, observando. Só observava o Evandro. Diz que aquele homem sentou. Coisa impressionante. Diz que aquele homem sentou, tirou os calçados e sentou ali e ficava olhando para cima. Ficava olhando para a lua. Então seu Adão ficou meio casquetado com aquilo, rapaz. Só que seu Adão naquele dia, ele foi junto, levou o facão. Ele não ia sair da noite de mão vazia. Seu Adão conta que deu lá por umas 10h30, 11 horas da noite. Diz que aquele homem, o que ele fez, ele nunca viu. Aquele homem tirou toda a roupa, ficou pelado, que nem uma criança. E virou a roupa dele, deu um nó e escondeu atrás de uma moita, ficou pelado. Quando ele disse que aquele homem começou a tombar para os lados e uma estalaçada de osso, começou a se alongar os braços, ficou com uma risca, que o homem revirou os olhos. Disse que aquele homem, quando bateu aquele brilho, aquela lua, que ele viu aquele homem com os braços tudo estalaçando, as pernas, os ossos, tudo. Disse que ele disse: não pode ser, isso é uma coisa ruim. Ele não acreditou no que ele viu. O que ele viu foi algo terrível e sobrenatural. Assim, seu Adão conta e contava para o filho dele, Ronaldo, que aquele homem, quando se jogou no chão, se espojava que nem um cachorro, que nem um porco, um bicho, sei lá o que era. E diz que aquele bicho deu um urro e se levantou assim, que nem um baita terneirão. E ele conta que quando ele viu aquilo, ele caiu para trás. Ele diz que ele ficou estagnado, parado, perplexo com aquela imagem. Como que um homem pode virar aquilo? Uma coisa amaldiçoada, uma coisa tenebrosa, uma coisa diabólica. E seu Adão então começou o quê? Diz que o coração disparou a 1000 por hora. Seu Adão tirou o chapéu, ele tinha um chapéu de palha, e foi caminhando, se agachando para trás. Quem não viu, tinha uns galhos atrás dele, deu uma quebraçada de galho. Foi quando aquele baita bichão, rapaz, quando aquele baita bichão viu que estava sendo observado, disse que ele farejava que nem cachorro assim, disse que aquilo levantou as coisas assim na frente, as patas. Era um baita de um bicho, coisa mais dele, aquilo deu um baita de um rugido, não é uivo, um rugido, tinha uma coisa tenebrosa. Seu Adão, quando vê aquilo ali, ele pula pro outro lado da cerca e começa a correr pro lado de casa. E ele diz que aquele bicho veio pra cima dele. Aquilo vinha pateando pesado e uivando, rosnando, o que era aquilo? Ele conta que era uma coisa estranha que ele nunca tinha visto na vida dele. E aquilo vinha que vinha atrás e vinha que vinha atrás. E ele não estava muito longe de casa não, estava bem pertinho. Aí ele viu o que era aquilo, era lobisomem. O homem ia pro outro lado, ficava lá no meio dos matos, virava bicho, ia atacar a fazenda dele, e fora que atacava nas outras, porque quando atacava ali, no mínimo atacava as outras fazendas. Então quando ele vai correndo pro lado, pra perto de casa, a mulher dele tava no portão, e ele ainda entra pra dentro rápido. Mas o que foi? Entra pra dentro rápido, que vem vindo um diabo atrás dele. Um baita no bichão, e aquilo vinha levantando poeira, vinha quebrando tudo no meio dos matos. Quando ele entra pra dentro de casa, ele diz que quando ele foi fechar a porta, olhou pra trás, aquele bicho só deu um pateado. E foi até o portão. E aquele bicho se levantou, ele foi lá dentro, disse que tinha uma espingarda,
que fazia muito tempo que não usava, mas carregadinha. Descia ali pra dentro aí. E ele só viu aquele estrondo assim, pulando pro lado de dentro. Ele disse que viu aquele baita bicho com os olhos amarelados. Aquele bicho terrível. Diz ele que aqui o peito era pelado, a pelagem não era alta, era rala. As patas daquele bicho pareciam um porco. Coisa horrível. Mais terrível, era o diabo. Ele disse que era terrível aquilo ali. O bicho fedia, podre, carniça. O mesmo cheiro que ele sentiu lá no galinheiro e no chiqueiro. Aquele bicho era o próprio coisa ruim. O andarilho, aquele homem que dormia lá, era uma fera. Ele botou a mão na cabeça e quando aquele bicho fez posição pra vir pra cima dele, não se intimidou, ele veio e tracou o tiro. Bem! E dele 2 tiros. Um tiro deu bem nos peitos daquele bicho. O outro pegou na coxa. Chumbo, né? Espalha todo chumbo. Aquele bicho tombou pro lado, mas disse que era forte. Deu um rugido, olhou pra trás, fez feição, olhou pra trás, ficou olhando pra ele, saltou pro outro lado, assim, uma agilidade tão rápida, que era magrelo aquilo lá. Pulou pro outro lado e se sumiu, grunhindo, e ó, desapareceu. Entrou pra dentro de casa e os cachorros na volta batendo. Os bichos atacaram o bicho e foram atrás, os cachorros foram atrás do lobisomem, aquele bicho, daquela criatura. Ele conta que foi. Rapaz do céu. Ele foi lá dentro, colocou mais 2 cartuchos de chumbo naquela espingarda velha e ficou de prontidão até de manhã cedo na porta de casa. Qualquer barulhinho ele ia dar um estalo. Era ele e o lampião aqui do lado. E disse que ele ficou ali até de manhã cedo, esperando o Evandro voltar. E quem disse que o Evandro voltou nem apareceu. E ele comprovou que era aquele homem, era o lobisomem. Fazendeiro que tinha já encontrado boi morto, cavalo todo estripado, chiqueiro, galinheiro destruído, que quando a coisa não batia ali, batia nas outras fazendas. Era terrível, era uma coisa muito terrível. Ele conta que foi algo tenebroso, demais, foi. Né? E nunca mais o tal do Evandro apareceu, mas também serviu de lição que nunca mais ele deu serviço para ninguém. E ele ficou de prontidão, pegou uns vizinhos para ficar de prontidão, deixou todo mundo atento. Se esse homem aparecer, toca tiro, que isso aí é coisa não. Esse é o Davi. Mas aquilo se espalhou por toda a região, mas nunca mais apareceu esse homem. Será que aquele homem ficou vivo, morreu por meio dos matos? Porque nunca mais acharam, porque eles que acertou 2 tiraços, um bicho. Mas ele disse que foi algo terrível. Você nunca sabe, você quer fazer o bem às vezes, mas você nunca sabe o que está por trás daquela pessoa. Ele ajudou aquele homem que era um andarilho, por isso que ele era um andarilho. Por isso que ele não tinha paradeiro, porque ele era fera. E quando ele era descoberto, então ele tinha que se mudar para outro lugar. E esse foi o relato do seu Adão. O filho dele, Ronaldo, aqui no canal Inscrito, enviou para nós. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!